Tava saindo da sessão de Furiosa, tava pensando na diferença entre esse filme e Mad Max Estrada da Fúria. É meio que a mesma diferença entre os próprios personagens. O Max, ele grunhe, ele sai no soco, ele é o caos em forma de gente. Já a Furiosa, ela é mais focada quando ela vai lutar, ela tem alguns momentos que ela pega uma sniper e ela é muito boa com isso. E é basicamente essa a ideia do filme. Furiosa é um filme muito mais preciso, embora de vez em quando flerte com aquele caos generalizado de Mad Max Estrada da Fúria. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixar um like no vídeo e me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos falar hoje de Furiosa, uma saga Mad Max, dirigido por George Miller. Capturada ainda criança pela gangue de motoqueiros liderada por Dementos, vivido por Chris Hemsworth, Furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy, luta por sua sobrevivência, por vingança e por uma forma de retornar ao seu lar. Apesar de Mad Max Estrada da Fúria ser um filme muito bem filmado, com cenas de ação que são muito marcantes, uma fotografia bonita e uma trilha sonora muito boa, eu sinto que o filme tem um pequeno ponto fraco, que é a narrativa, que não me ganha tanto. Eu acho que a narrativa ela é mais uma desculpa para aqueles grandes eventos que a gente está assistindo, mas ela não é lá uma grande história. E aqui eu já vejo uma grande diferença para Furiosa, porque eu sinto que o George Miller ele olhou para o cinema mais pelo seu potencial de contar uma boa história, e ele decidiu que ele não ia contar uma história simplesmente boa, mas sim um épico, uma lenda. Ele pega essa personagem que a gente já tinha conhecido e se apegado ali do filme anterior, e ele decide fazer uma história num patamar um pouco diferente. Então ele não tá ali preocupado simplesmente em fazer um bom filme, um grande filme. Ele tá mais preocupado em estabelecer a origem dessa personagem de uma forma, assim, realmente lendária. Ele tá contando, assim, a lenda de Furiosa. Parece que a gente tá vendo uma história que vai ser passada por gerações. A gente tem uma narração em off que até ressalta isso, que é uma sensação que também é muito acentuada pela decisão de dividir o filme em capítulos. É uma decisão que pode ser considerada até controversa, porque a divisão em capítulos, queira ou não, sempre vai afetar o ritmo do filme. E o Mad Max Estrada da Fúria é um filme que é conhecido pelo ritmo frenético que ele tem, que é praticamente um filme que do começo ao fim ele não tem pausas, ele não para, ele tá sempre seguindo aquele ritmo. E aqui o George Miller estabelece essa diferença com essa divisão de capítulos. Eu acho interessante porque fica claro que ele não tá simplesmente tentando repetir o que ele fez anteriormente, e sim fazer um filme com uma personalidade própria. E essa divisão de capítulos não apenas funciona para estabelecer um ritmo específico para Furiosa, uma personalidade específica para Furiosa, mas também para acentuar esse sentimento de que a gente está acompanhando um épico. Parece até que está remetendo a um livro que com a sua história ali que é meio que guardada, sagrada e, como eu falei, passada de geração para geração. E eu sinto que assim, logo nos primeiros 30 minutos iniciais a gente já tem mais história ali de fato do que no filme anterior. Não é querendo falar mal do filme anterior, mas realmente porque isso me chama atenção nesse novo filme, que é uma história mais elaborada, mais aprofundada, o que faz com que, apesar da Charlize Theron ser uma atriz incrível, com uma grande presença, e ter introduzido a Furiosa aí pro público, né? A Charlize Theron até então era Furiosa, e para muitos vai continuar sendo, porque ela tem uma baita interpretação, e ela é muito marcante, mas eu sinto que agora sim a gente tem esse aprofundamento necessário para a personagem, e a Anya Taylor-Joy, ela tem a capacidade ali, a chance de viver a Furiosa como a própria Charlize Theron não teve no filme anterior. Tanto, claro, por ser um filme especificamente dela, apesar de que a Furiosa já é considerada a protagonista de Estrada da Fúria, aqui a gente tem realmente a história dela, a história que gira em torno dela do começo ao fim, desde realmente a sua origem até o momento que ela acaba envolvida nessa meio que guerra de gangues ali no deserto, que é onde vai se passar a maior parte do filme. Mas realmente a gente tem um filme que ele é completamente motivado pelas motivações da Furiosa, e a escolha da Anya Taylor-Joy, ela funciona muito bem porque é uma atriz que ela vai conseguir passar muito disso na fisicalidade, tanto na postura, no olhar, o que nos leva até a controvérsia recente de que a atriz teria alguns diálogos limitados, né? Cerca de 30 diálogos no filme, apenas 30 diálogos no filme. Eu não saí contando. Que é uma coisa bem besta, parece que é pra caçar clique, porque quando a gente assiste o filme, a gente consegue entender completamente a lógica por trás dessa decisão, que é uma lógica acertada e que funciona pra compor a personagem. E conforme o George Miller ele passa a trabalhar mais a Furiosa e os personagens que existem ali ao redor dela, ele tira o pé do acelerador e ele decide contar essa história mais aos poucos, de forma mais aprofundada e até um pouco mais lenta, o que não significa que seja um filme lento, né? Porque o outro filme realmente é muito frenético. E aqui sim, a gente vai tendo uma expansão desse universo, um aprofundamento dos lugares, um aprofundamento das pessoas que existem ali.
e até um pouco mais do que aconteceu, a gente tá encontrando essa distopia. E aqui eu tô desconsiderando os Mad Max antigos, né, a trilogia original de Mad Max, e focando realmente no Estrada da Fúria e no Furiosa, porque é onde a gente tem essa personagem. Em Estrada da Fúria a gente tinha meio que fragmentos desse mundo que acabava sendo pouco explorado de fato. Aqui a gente tem um aprofundamento muito maior, a gente vai conhecendo os lugares, a gente vai conhecendo as pessoas e a gente vai entendendo como funcionam as relações de poder para além das alegorias que foram feitas em Estrada da Fúria. E já que eu tô falando de personagens serem aprofundados, eu preciso citar um dos grandes acertos de Furiosa, que é a presença do Chris Hemsworth, um ator aí que muitas vezes ele é subestimado, né, porque é um ator de filme de super-heróis, é um ator que não tem um grande papel dramático associado a ele, mas que vinha acertando na questão de timing cômico, para algumas comédias, para o próprio Thor. E aqui ele consegue trazer um personagem que ele vai utilizar esse lado cômico do Chris Hemsworth, mas também vai ser muito mais além. O Chris Hemsworth, ele tem uma oportunidade muito grande de trabalhar esse personagem de várias maneiras. Então a gente tem um personagem que ele é meio cômico, às vezes a gente acha ele meio estúpido, meio ridículo, mas ele nunca deixa de ser um personagem assustador, um personagem intimidador, que vai fazendo cada vez um contraponto mais interessante à própria Furiosa da Anya Taylor-Joy. Desde a diferença de altura, a diferença física entre os dois personagens, mas também aquele lado do personagem que ele já tá meio que tomado pela loucura, o que deixa ele cada vez mais assustador. E enquanto a gente tem a Furiosa ali, que é uma personagem muito mais centrada, muito mais focada nos seus objetivos. E esse contraponto é interessante justamente porque, apesar dele ser um contraponto à personagem da Furiosa, ele não é um personagem que é basicamente uma cópia ali do Immortan Joe, que é o vilão anterior do Estrada da Fúria, que também dá as caras aqui de uma forma até mais por mais tempo, ali, com uma importância maior do que eu imaginava. Mas assim, o Dementos do Chris Hemsworth, ele não é uma cópia, ele não é um minion do Immortan Joe, mas ele consegue funcionar como um personagem à parte desses dois, que ao mesmo tempo que se opõe à Furiosa de várias maneiras, ele também se opõe ao Immortan Joe de outras formas. É um complemento interessante para essa mitologia que ela vai sendo construída cada vez com mais afinco. Só que a gente tem sim alguns aspectos que acabam um pouco inferiores em Furiosa quando comparados com o filme anterior, e infelizmente é uma comparação que não dá para evitar, mas tem apenas um ponto, pelo menos na minha experiência, que eu senti falta, que é a trilha sonora. A trilha sonora de Estrada da Fúria, pra mim, é facilmente o melhor aspecto daquele filme. Eu não esperava que fosse algo igual, nem mesmo utilizado da mesma maneira, como a gente tem no outro filme, mas eu esperava uma trilha sonora mais fascinante, mais marcante. É um aspecto que faz falta, porque eu acho que uma trilha sonora ainda melhor poderia acentuar todo esse ar lendário que vai sendo construído pra Furiosa. É um filme de várias maneiras muito diferente, e ele é um filme muito próprio, o que é interessante. A conexão entre os dois filmes é sentida o tempo inteiro, mas ela é trabalhada sempre de maneira muito sutil, o que é um ponto muito positivo, né, de não simplesmente se basear em um sinal de nostalgia ali com o filme anterior, mas criando algo próprio, criando algo novo aqui. No tempo que Furiosa expande esse universo de várias maneiras, e todas elas de forma muito bem feita, ele consegue não se limitar a ser apenas uma expansão de mundo. Para Furiosa, uma saga Mad Max, nota 9. Pessoalmente, esse filme foi uma grande surpresa, e foi um baita retorno a esse universo. E eu acho que agora o George Miller e a Warner estão apenas esperando para ver a recepção desse filme para anunciar um novo Mad Max. Mas particularmente eu vou confessar que eu vou ficar muito feliz se a gente voltar a esse universo pelo olhar da Furiosa e não necessariamente pelo Max. Eu sei que existiam planos para uma continuação direta de Estrada da Fúria, mas eu vou ficar muito satisfeito se a gente ter mais aventuras ali da Furiosa nesse mundo bizarro de Mad Max. E talvez 2024 seja aí o ano dos épicos. Furiosa, pra mim, já é um filme muito épico, que constrói uma personagem ali quase como uma figura lendária, uma figura mítica. Falando de construção de épico, não dá pra não falar, por exemplo, de Duna Parte 2. Filme que eu falei nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, mas também falando de Planeta dos Macacos, o Reinado, que é um filme que continua um legado, continua uma jornada, também construindo uma jornada bem épica, e eu falei dele nesse vídeo aqui. Obrigado a quem assistiu até aqui, valeu, falou e até mais.